Graça e paz a você que está aí na sua casa. Nós vamos para o nosso segundo vídeo do Ministério Lar de Paz. Primeiro vídeo nós falamos sobre quem é Deus. E nesse vídeo hoje nós vamos falar de fé. Queria agradecer essa oportunidade, agradecer a Deus, agradecer a todas as pessoas do Ministério de Comunicação da Jaboc, que tem sido bênção em nossas vidas. Como você pode perceber, nós estamos em casa, eu estou na minha casa, né? E eu acredito que esse é o melhor cenário para que a gente possa estar conversando, para que a gente possa estar passando aí para vocês. Na verdade, nós gostaríamos de estar aí ao seu lado, no seu lar, fazendo essa ministração ao seu lado, orando com você de mão dada, estar presente com vocês, mas devido às circunstâncias que todos nós conhecemos, nós vamos ficar um tempo ainda sem poder fazer as visitas. Então, como esse é um ministério de visitação nos lares, um ministério de cunho evangelístico, né? Então nós estamos aqui na nossa casa fazendo essa transmissão, né? E convido você a esse segundo tema, porque hoje nós vamos falar sobre fé. O que é fé, né? Muitas pessoas dizem que fé é algo, uma força que a pessoa tem dela mesma, né? A fé é um dom de Deus. Muitas pessoas usam fé como um jargão, né? Tem até músicas que falam sobre fé, né? Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, né? Tem pessoas que usam fé como jargão. Tenha fé que você vai conseguir, tenha fé que você vai conseguir um cargo melhor na sua empresa. Tenha fé que isso, tenha fé com aquilo, e a pessoa se impulsiona nisso e vai embora. Mas o que é a fé? Qual é a fé que agrada a Deus? Qual é a fé que nós devemos ter? Então hoje nós vamos falar sobre isso, sobre fé, ok? Abra sua Bíblia no livro de Hebreus e vamos ler junto o texto. Hebreus capítulo 11, eu vou ler dos versículos de 1 até o versículo 6 somente. Mas você que está em casa, leia todo o texto de Hebreus. Peço para que você não só faça isso, mas leia todos os textos no qual nós estamos ministrando, porque a palavra de Deus diz que a fé vem do ouvir. E o ouvir o quê? A palavra de Deus. Sem ler a palavra de Deus, sem entender, sem conhecer Deus, como você vai se relacionar com esse Deus? Se a base de conhecer esse Deus é a fé, e a fé vem de entender e ouvir a palavra de Deus. Então, eu sugiro que todos os textos que nós estamos lendo, eu e o Michel Aparecido, você possa acompanhar aí também, tá bom? Então vamos lá, livro de Hebreus capítulo 11, vamos ler dos versículos de 1 a 6. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem, porque por ela, pela fé, os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criadas, a exemplo do que eu disse no vídeo anterior. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, que fé é essa? A palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê. A fé é aquilo que não se explica. Por que tanto debate entre ciência, entre teologia, religião?
Por que tanto debate que as pessoas conseguem, às vezes, sair de uma depressão caótica, que os medicamentos não dão conta, mas a pessoa consegue sair? Porque tem um encontro com Deus, porque recebe uma palavra e essa palavra muda a sua vida. Por quê? Como que funciona essa fé? A sua fé agrada a Deus? A minha fé agrada a Deus? Nós vemos no livro de Efésios, capítulo 6, que a fé, ela faz parte de toda uma armadura de soldado de Deus. Efésios 6 diz isso. E o escudo, ele é referido como, a Bíblia é referida como um escudo, a fé, ela se refere como um escudo de Deus, a fé. E a palavra de Deus diz que a fé é como um escudo que é capaz de apagar os dardos inflamados do maligno. Como esses dardos inflamados? Se você que já assistiu aqueles filmes mais medievais, você pode ter visto que muitas flechas eram atiradas, né, contra o exército inimigo com fogo. Porque ela não só parava ali no escudo, mas ela queimava também o seu soldado. Então a fé, os dardos inflamados, a palavra de Deus diz que a fé é um escudo que é capaz de apagar os dardos inflamados do inimigo. Não só os ataques, mas aqueles mais agudos, a fé é capaz de te guardar. O que nós vemos hoje é uma fé circunstancial. A fé circunstancial, ela é muito vista, infelizmente, até nas igrejas hoje. Nós vemos muitas igrejas e essas são abarrotadas de gente que fala sobre uma fé circunstancial, a fé em coisas, a fé material. Nós vemos muito, até no mundo corporativo, que a pessoa, enquanto ela vai conquistando, enquanto ela vai conseguindo, ela vai se fortalecendo. Enquanto ela vai alcançando seus êxitos, ali ela tem fé, ela é um exemplo de fé. Ah, eu vou conseguir produzir, eu vou conseguir fazer isso. Por quê? Porque eu tenho fé. As pessoas atrelam isso à fé. Certa feita, eu tinha acabado de me converter. E tudo que eu fazia, todos os esforços, irmãos, que eu fazia, eu não conseguia. Abria uma empresa, quebrava. Entrava numa empresa e era desligado dessa empresa. E a empresa ia à falência. E uma série de coisas acontecia. E aí uma irmã chegou para mim e falou assim: você não tem fé. É por isso que você não consegue alçar voos maiores. Aí eu pergunto a você: os apóstolos viviam de forma regalada, com as suas mansões, com os seus carrões, na sua luxúria? Não. Os apóstolos, assim como Jesus, não tinham onde reclinar sua cabeça. E ali eles eram exemplos de fé. Foi através da fé, a ação do Espírito Santo veio sobre eles, através da fé, da oração, que esses homens incendiaram. E eles fizeram o que nós chamamos hoje de igreja. Nós vamos falar um pouco disso adiante, nas próximas gravações. Mas a fé, ela é uma arma que o cristão tem para se manter forte. Observe que a fé, ela não é uma arma de ataque. A fé é uma arma de defesa. Porque hoje, a coisa mais comum que tem em todas as esferas da nossa vida é sermos atacados. Às vezes somos atacados por parentes, pessoas que nós amamos, que estão próximo de nós. Às vezes somos atacados no trabalho. Às vezes somos atacados pela nossa própria consciência. E às vezes somos atacados pelo inimigo também. Então a fé, ela se mostra como um escudo. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, das coisas que você não espera. Existe a esperança, do verbo esperançar, de esperar alguma coisa, sabendo que ela vem. A fé está acima disso. A fé, ela espera algo que você não vê, que não se espera, mas você tem certeza, como uma forma maciça do que aquilo vai acontecer. A fé é aquilo que nos mantém de pé. A fé é aquilo que agrada a Deus, porque nós lemos aqui que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Essa fé que Deus fala é o contrário dessa primeira fé no qual eu me referi. Essa fé que Deus fala
é a fé que nos aproxima dele. É uma fé que não é movida por circunstâncias. A palavra de Deus diz, né, que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós preferimos confiar no Senhor. A fé, ela te faz ver além daquilo que os seus olhos podem perimetrar. A fé, lendo uma vez um livro que eu não esqueço mais, né, ele diz o seguinte, que ele estava no meio do deserto e ele só conseguia ver areia de um lado, do outro, não conseguia ver mais nada. E ele não tinha perspectiva nenhuma, porque ao alcance dos seus olhos só tinha areia. Ele estava num deserto. Até que ele viu uma grande árvore, mas uma árvore enorme no meio daquele lugar. Estava escrito em cima daquela árvore, numa bandeira lá em cima, fé. E essa pessoa, esse peregrino, ele foi, subiu, conseguiu subir nessa árvore até o ponto mais alto. Até o ponto de ficar ao lado da bandeira. Ele segurou a bandeira fé. E ali no lugar alto, segurando a bandeira da fé, ele conseguiu ver o oásis. Ele conseguiu ver rios de águas. Ele conseguiu ver o lugar de saída daquele deserto. Eu e você não estamos diferentes dessa situação. A fé não deve ser movida por circunstâncias, porque essas podem faltar. Circunstâncias, ora vem, ora vai embora. Se você estuda, se você se prepara, se você é um bom profissional, o que deve ser, você vai alcançar as suas coisas. Mas não é nisso que você deve apoiar a sua fé, porque vejamos o exemplo de hoje. Infelizmente, nesse momento de crise, quantas empresas vão deixar de existir? Mas isso é o fim? Não é o fim. Eu já tive empresas. Eu já quebrei 2 vezes, irmãos. Eu já me aventurei no mundo corporativo. Eu já tive 2 empresas. As 2 empresas que eu tive, eu fui à falência. Mas eu estou aqui porque, pela minha fé, eu acredito que tudo é importante. Mas o nosso relacionamento com Deus deve ser a base e o centro de todas as coisas. Porque a partir disso repercute todas as demais. Se você tem um bom relacionamento com Deus, todas as outras áreas na sua vida conseguem sobressair, conseguem florescer. Nós conseguimos viver. Mas isso nós só conseguimos através da nossa fé, do exercício da nossa fé. Fé é um dom que nós recebemos de Deus. Peça a Deus fé. Se você não tem mais, peça a Deus fé. E entenda, assim como eu, temos que entender todos nós, que não é a circunstância atual que faz o seu nome. Não é a situação atual que faz você quem você é. Você está vivendo um período. A sua vida não se resume a esse período. A minha vida não se resume nesse período. O que nós podemos fazer é praticar a fé. Aproveite esse momento de deserto para fazer uma introspecção, para fazer uma reflexão, para entender o que foi que você fez até aqui e quais são os seus planos daqui para frente. E acredite nesse Deus que ensina a ter uma fé. Observe que os apóstolos, quanto mais difícil ficavam, mais apegados a Deus eles eram. Você vê ali, os apóstolos presos ali, com prisões, começaram a cantar de madrugada. E ali foi tomado um terremoto, eles foram libertos. Você consegue ver que aqui como exemplo nós demos pessoas que não tinham nenhuma perspectiva, né? Pessoas que em nome delas, elas não sairiam dali. Eu posso pegar como exemplo Pedro. Pedro era um pescador, passou sua vida toda com Jesus. Jesus subiu aos céus e Pedro voltou a pescar. Até que Jesus apareceu ali na praia para ele. Se o apóstolo Pedro não tivesse a fé que agrada a Deus, ele não seria ousado bastante para ir ali fazer o que Deus havia lhe pedido, ter orado, e Deus lhe honrou ali com o Espírito Santo, e a partir dali
Ele fez muito mais do que simplesmente pescar peixes. É pela fé que nós conseguimos nos manter vivos. É pela fé que nos apegamos a Deus nos momentos mais difíceis. Pela fé nós conseguimos identificar dois tipos de pessoas. Existe uma pessoa acometida de doenças, que essa pessoa, ao ser acometida de doença, ela começa a praguejar a Deus, ela começa a falar mal de Deus e culpar a Deus, como se Deus fizesse parte de todas as suas escolhas. E existe uma outra pessoa, que ao passar por um momento de dificuldade, por um momento de enfermidade, ela fala: Senhor, eu sei que sozinho não consigo passar, mas eu sei que eu vou passar contigo esse momento. E passa toda aquela dificuldade ao lado de Jesus Cristo, fazendo com que aquela experiência que deveria ser trágica, seja uma experiência de vida, uma experiência extraordinária, por ter ali praticado a sua fé. E com o passar dos anos, aquilo não irá mais fazer mal, em lembrar daquela situação triste que ela passou, mas irá fazer bem, porque mostra que o momento que ele passou ali de dificuldade, ele esteve ali de mãos dadas com o Senhor. Ele teve ali a possibilidade de praticar a fé. Muitas vezes, nós pensamos assim: poxa, eu não quero passar por adversidades, porque eu não aguento passar por isso. Mas é através da vida de Jesus Cristo, é através da prática dessa fé que agrada a Deus, que nós podemos ter este legado, né? Podemos ter essa lembrança boa de tudo que passou. Nós todos temos testemunha. Nós todos sabemos o momento em que Deus nos livrou e que nós não tínhamos possibilidade. Nós todos sabemos que esse é um Deus fiel e que através da nossa fé nós podemos agradar esse Deus. A fé, ela deve ser praticada. A fé, ela deve ser fortalecedora. A fé, ela deve te dar esperança. Busque essa fé, porque esse mesmo Deus, pelo qual nós lemos aqui, esse mesmo Deus que fala sobre o escudo, Ele coloca em suas mãos agora um escudo para que você apague os dardos inflamados do maligno. Mais uma vez eu te digo, essa situação que você está vivendo não define a sua história. Não define. Não se limite àquilo que você vê. Não se limite àquilo que a sua mente produz. Porque a palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem. Mas deposite a sua fé, a sua esperança, suas expectativas num Deus que tudo pode. Num Deus do impossível. Num Deus que pode mover céus e terras ao seu favor, ao meu favor. Esse Deus, você consegue encontrá-lo sim, praticando a sua fé. Lhe convido a você orar a Deus neste dia, se ajoelhar diante de Deus e orar. Se você não tiver fé, peça a Deus fé, peça para que Deus fale com você, e você vai ver que coisas grandes começarão a acontecer na sua vida. Não por mim, não por nenhum homem, mas porque Deus é fiel. E a fé agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé que não é circunstancial, a fé que quer conhecer a Deus, a fé que ultrapassa barreiras, essa agrada a Deus. Ouse ter fé e você sairá mais forte do outro lado. Vamos orar ao Senhor? Deus amado e fiel, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento, meu Pai. Quero, meu Deus, te pedir mais fé, Senhor. Somos falhos, somos pequenos. Muitas vezes não sabemos orar, não sabemos nem o que pedir. Mas nesse dia, meu Pai, eu te peço, nos dá uma fé inabalável. Uma fé que agrada o Senhor. Uma fé que vai além, meu Deus, daquilo que nós possamos entender. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor, meu Deus, tem coisas maiores do que nós podemos pensar e imaginar. Então, Senhor, vai adiante de nós, nos ensinando a ter fé. Uma fé que nos aproxima do Senhor, meu Pai. Deus, nós não dependemos de um patrão, de um cargo, de um salário. Nós não dependemos, meu Deus, de governo que passou, ou que está agora, ou que está por vir. Nós dependemos do Senhor,
Que a nossa fé esteja cada vez mais forte e cada vez mais enraizada nos teus princípios, Senhor. Porque o Senhor é que nos sustenta. Se conseguimos nos levantar de manhã e respirar, é porque o Senhor nos sustenta. Se conseguimos deitar, é porque o Senhor, meu Deus, esteve conosco. Então, Senhor, nós te agradecemos. E te pedimos, meu Deus, uma fé inabalável, para que a gente agrade ao Senhor e esteja cada vez mais próximo do Senhor. Em nome de Jesus Cristo te agradecemos. Amém.